O fato é que nós somos seres humanos e isso vem com uma carga, né, de raciocínio lógico, né, muito forte, certo? Além do emocional. Eu não vou falar nem do emocional, vou falar da lógica. Por quê? Porque nós temos o hábito, né, temos a rotina, né, de opinar, de criticar, de falar, né, sobre assuntos, diversos assuntos corriqueiros, certo? Nós damos a nossa opinião, inclusive para as coisas que nós não temos conhecimento profundo, né? Que é aquilo que nós chamamos de achismo, né? O famoso achismo. A gente acha muita coisa, né? E isso faz com que a nossa mente crie realidades paralelas com base nas situações que nós vivemos. Como assim? Vamos lá, vamos situações reais, né? Vamos dissertar. Sabe quando você organiza uma festa, por exemplo, qualquer festa, de aniversário, 15 anos, seja lá o que for, né? Não importa. E você fica projetando vários cenários na sua cabeça, você está lá organizando, planejando a sua festa, quantas pessoas, tal. Você coloca vários cenários, eu não sei se você, acredito eu, que já passou por essa situação, se você faz comida demais, se você faz comida de menos, se você põe o doce demais, se vão trazer convidados, se a cerveja vai acabar no meio do caminho, você coloca vários cenários, né, na sua cabeça. E esse é apenas um exemplo, vamos lá. O outro é uma mulher que vai, né, se vestir, nós mulheres, toda vez, né, que nós estamos nos vestindo para sair, a gente olha para a roupa e fala assim, será que o pessoal vai gostar naquele ambiente, naquele restaurante? Será que é apropriado? E o tempo? Ou seja, nós vamos projetando várias possibilidades, vários cenários, vamos colocando aqui, né, visualizando vários cenários, né? Eu sento aqui para fazer meu vídeo, né? Eu falo, será que dessa vez o computador vai ligar aqui não sei o que, o microfone e eles vão ouvir? Por quê? Porque cada dia é diferente, né, nós temos várias coisas para poder acontecer. Ou seja, vários cenários, certo? Você até pode falar, né? Vamos pelo raciocínio lógico, né? Mas isso não é bom, Tati? Dessa forma, né? Você fazendo vários cenários, né? De uma situação, você minimiza risco. Por quê? Porque você vai projetando situações que podem acontecer, né? Nós vamos projetando possibilidades, né, em nossa mente e já nos calçando, né, dos possíveis problemas que a gente possa enfrentar. Nós chamamos isso de análise de risco, certo? É bom, certo? Claro, eu vou responder, é óbvio, isso é bom, mas isso seria excelente se não fizéssemos isso o tempo todo, se não exagerarmos, a gente exagera muito nesse hábito, né? Nós exageramos muito por inúmeras vezes. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo, você não vai, você não faz, porque a gente já tem um pré-julgamento de que é super arriscado, né? Ou que vai dar errado. Quantas vezes? Quando nós permitimos que esses cenários que a gente cria na nossa cabeça, né, que eles não são realidade, é preciso comentar, eles não são reais, são cenários que nós projetamos. Percebe? Quando nós permitimos que eles tomem conta da nossa realidade, nos paralisem, aí que mora o perigo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós temos a forte tendência, né, a ver o lado negativo das situações, a dar mais ênfase para as coisas ruins. O problema disso tudo é que nós vamos criando dentro de nós, né, aquele sentimento ruim. Aliás, nós vamos alimentando ele dia após dia. Então, nós passamos a imaginar uma situação pior do que realmente ela seria, né? Se nós sentássemos e analisássemos com cautela, com um pouco mais de realismo, percebe? Nós deixamos de agir por muitas vezes.
nós nos irritamos, nos magoamos e a situação ela nem aconteceu. Eu não sei se você está conseguindo entender, né? Tá tudo aqui na nossa cabeça. Você projeta vários cenários de uma situação. Você já saltou de paraquedas? Se você parar para pensar, você nunca saltaria de paraquedas. Eu já fui e eu vou novamente. É uma sensação indescritível. Deixar de ir, né? Porque você teoricamente tem chance de acontecer um acidente fatal, né? E sim, a gente sabe que tem. Mas deixar de fazer é deixar de viver. Percebe? Você já quis abrir uma empresa, por exemplo, e você não fez isso, né? Você não tomou essa ação porque você acredita que os riscos são enormes. Você pensou, tantas empresas quebram antes de um ano, e é verdade, não é? Pois é. Isso fez com que você não abrisse a sua empresa. Já passou por isso? Você já deixou de fazer algum intercâmbio, né, mundial porque você simplesmente não sabe falar a língua estrangeira? Você já passou por isso? Você não sabe falar um outro idioma? Eu já vi pessoas deixarem de ir viajar para fora de país a passeio. A passeio, as pessoas não vão, né, para fora do país porque elas não sabem falar outro idioma. Ela simplesmente deixa de viver, deixa de experimentar sensações, experiências ricas, né? Por quê? Porque ela criou na cabeça dela um cenário tão negativo, né? Ah, eu vou chegar lá fora e eu não vou saber me comunicar, eu vou me perder. E ela não foi, ela ficou só na vontade. Você já passou por uma situação parecida ou similar? Mas o mais perigoso é que, além de deixar de vivenciar essas experiências únicas, né, nós sofremos. Nós deixamos de viver a realidade e nós passamos a vivenciar aquele cenário imaginário que nós criamos. Percebe? É o que eu acabei de falar nos exemplos acima. Você não sabe falar inglês, por exemplo. Ah, eu não vou para Disney, vamos supor. Eu não vou para a Disney porque eu não sei falar inglês. Então você vai deixar de realizar um sonho seu, se for um sonho seu, porque você não sabe falar inglês. Você percebe? Você deixa de agir, você deixa de vivenciar experiências únicas, né? De realizar sonhos, inclusive. Por quê? Porque você sofre pelo fato de você não saber. Você já criou uma situação tão negativa que dentro de você tem aquela angústia, aquela frustração, percebe? É isso que Sêneca estava falando naquela frase, né? Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você percebe? Basta você fazer um curso de inglês e ir. Percebe? Para que parar essa imaginação negativa de eu vou chegar lá e não vou saber me comunicar? Entende? É só um exemplo. É só um exemplo que eu dei. Nós vemos muito, né? Um exemplo prático também. Quando o nosso cônjuge, né, ou nosso filho, demora para chegar em casa, chega atrasado, né? Você fala assim, você tá esperando, né? O seu cônjuge ou o seu filho, e demora. Você fala, nossa, passou, faz tempo, já era para estar aqui em casa. A primeira coisa, eu posso apostar com você, que você pensa é algo negativo. Você já começa a criar dentro de você aquela sensação negativa, aconteceu alguma coisa, algum acidente, né? Já passa na nossa cabeça um cenário super negro, vamos falar assim, né? Um acidente grave aconteceu, a gente pensa assim, não pensa? Né? Ou seja, só sofrimento, só coisa ruim, né? Ou, mudando de exemplo, né? Quando nós simplesmente mandamos uma mensagem para um amigo, para um familiar, né? Essa pessoa não responde. Essa pessoa lê, né, a mensagem, só que ela não responde. Automaticamente você já fica com aquele sentimento ruim. Você fala, nossa, a pessoa me ignorou, a pessoa não quer falar comigo, a pessoa tá brava comigo, a pessoa não se importa o suficiente comigo por não responder, né? Principalmente quando é uma pessoa, né, que você gosta, né, do seu convívio, né? Ou seja,
nós criamos um cenário tão negativo com aquela simples situação da pessoa ver a mensagem e não respondeu, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Que nós, inclusive, tem gente que até chega a falar mal daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa... Enfim, nós sofremos. Nós sofremos com base num cenário negativo que nós criamos na nossa cabeça. Você percebe? Quando nós falamos que a gente sofre mais aqui na imaginação do que na realidade, você entende o que nós queremos falar? Você já passou por uma situação similar? Nós vamos alimentando cada vez mais esse sentimento ruim com base em nada, porque é apenas imaginação. Você percebe? É só imaginação. Você com certeza já deve ter se deparado com alguma situação similar, certo? A maior parte dos funcionários de uma empresa, por exemplo, né, eles nem se arriscam a pedir um aumento salarial. Ele cria uma situação tão negativa. Eu vou chegar bater na porta do meu chefe, ele já vai estar bravo, de mau humor, e já vai me cobrar não sei o que lá. Como é que eu vou pedir um aumento? Né? Mas a situação tá ruim, como é que eu vou pedir um aumento? Ou seja, a situação negativa que ele criou na cabeça, né, que nós normalmente criamos na cabeça, é tão real, né, para essa pessoa, que ela nem chega a agir. Você percebe? Ela não chega a tomar uma ação de pedir o aumento. O que acontece? Ela não tem um aumento, ela não tem o benefício que ela poderia ter, percebe? Se ela usasse argumentos, né? Se ela buscasse, né, uma via para poder conseguir o que ela quer, o que ela precisa. Entende como essa imaginação comanda as nossas vidas? É isso que eu gostaria muito de passar para você hoje, essa reflexão. Percebe? Basta você encontrar argumentos para contrabalancear e tentar reverter, né, essa situação na vida real. Resumindo, as pessoas ficam... Agora vamos lá, eu vou te propor uma reflexão, um desafio, né? Pegue todos os seus pensamentos de hoje, por exemplo, tudo que você pensou hoje. Veja o quanto deles se tornaram real, em termos de expectativa, né? O quanto aconteceu. E o quanto deles ficou só aqui na imaginação. Sabe quando você fala assim, nossa, o computador hoje não vai ligar. Daí você vai lá, não funcionou normal, tal. Quanto você perdeu tempo, vamos falar assim, né? Perdeu tempo imaginando uma situação negativa e não aconteceu. Muitas vezes acontece ao contrário, né? Quanto? Coloca aí no papel, lista, escreve. Por quê? Porque é importante você ter clareza do quanto isso impacta a sua vida, as nossas vidas, né? O quanto isso nos impacta. A nossa imaginação é muito fértil, né? E quanto dela ela se torna real, né? Quanto se consumou, né, dessa imaginação? O quanto você já sofreu com esses sentimentos vindo da sua própria imaginação? Acreditando que encontraria uma coisa e de repente você encontrou outra, que era completamente diferente. E normalmente melhor, né? O fato é que nós perdemos muito tempo sofrendo com o nosso imaginário. Nós deixamos de vivenciar o agora, o hoje, fazendo isso, você percebe? Por quê? Porque a energia que nós temos é uma só. Ou você fica aqui imaginando, ou você parte para viver, ou você parte para ação, percebe? Simples assim. Então você ficar aqui criando vários cenários, você não age, porque você fica na... E se, né? Aquele famoso, e se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? Nossa, pode... Faz, age. Toma a iniciativa, percebe? Nós sofremos desnecessariamente, acredita, faça esse exercício que eu acabei de propor, lista, né? Pare e analise as situações e os cenários que você costuma criar, né? Às vezes nós não fazemos isso todos os dias, né? Tem pessoas que são um pouco mais tranquilas com relação a isso, né? Mas
Senta e analisa uma situação dessa que você vivenciou. Dito tudo isso, o meu convite hoje é justamente que você enfrente esses cenários. Você vai falar assim, ok, Tati, eu já entendi, mas como é que eu mudo isso, né? E aí é isso que eu quero falar. Eu espero que você tenha entendido o quanto isso impacta, né, a nossa vida, a gente deixa de agir, né? Por tantos cenários negativos que nós criamos, né? A gente cria um medo, né? Nós vamos alimentando aquele medo dentro da gente, né? Você percebe? E como sair desse ciclo vicioso, né? Essas situações a gente simplesmente enfrenta com conhecimento e maturidade. O fato de nós acreditarmos que as coisas ruins podem acontecer, né? E definitivamente pode acontecer, acontece, né? Coisas ruins acontecem, ué, faz parte. A gente não quer, mas acontecem. Não obrigatoriamente indica, né? O fato da gente saber que podem acontecer não indica que elas vão acontecer. Você percebe? Quantas pessoas morrem atropeladas na rua? Quantas pessoas, o carro, né? O acidente de carro mata mais do que o acidente de avião. Isso já foi provado, né? Mas nós continuamos usando o carro, nós continuamos andando na rua. É claro, é óbvio. Percebe? Então, entende? Quando eu falo para você não deixar que isso te paralise, entende que você precisa ter conhecimento de causa para você poder frear, né, esse ciclo vicioso de você não agir por causa desses cenários negativos? Então, traga para ação, né, o seu contexto de vida para você levar esse padrão de visualização, né? Quanto mais você agir, mais perto da realidade você vai se encontrar. Presta atenção. Quanto mais você agir, mais perto da realidade você vai estar. Por quê? Porque você vai estar testando aquele cenário, né? Aquele pensamento no campo de batalha, agindo, fazendo. Percebe? Na vida real, você está testando. Percebe? Você não está imaginando, nossa, será que aquela comida está estragada e eu não vou comer, vai me fazer mal? Ou simplesmente joga fora porque você sabe que vai fazer mal, ou simplesmente experimenta. Percebe? Age. Você percebe? Você está imaginando, você não vai ter aquele subsídio, você não vai tirar aquilo da sua cabeça. Entende? Então, quando você age, você tem mais dados, mais informações para você criar cenários mais concretos, mais realísticos. Percebe? Então, coloca em ação. Passe a viver mais e a sofrer menos. Percebe? Seja uma pessoa consciente, principalmente consciente. Eu falei sobre viver o hoje, sobre viver agora. Eu não falei o quanto isso é importante? Tá aí. Por quê? Porque você deixa de alimentar sentimentos que não existem. Não existe. Você está com medo de uma coisa que não vai acontecer. Você não sabe se vai acontecer. Você percebe? É a mesma coisa que você se propor. Ah, vamos fazer uma trilha. Ah, eu não vou. Eu não vou entrar nessa mata aí. Ah, pode ter uma cobra, pode... Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu costumo correr aqui embaixo no... Pior que é verdade. Aqui embaixo no prédio. Daí, certa manhã, veio uma moça que tá todas as manhãs lá. Só que ela não vai num determinado canto do prédio, na pista de Cooper. Aí, eu não entendia por quê, mas até aí, né? Eu vou. Eu tô na minha, tô fazendo meu exercício, de repente um dia ela me parou. Você viu alguma cobra? Você viu algum animal? Eu falei, não, eu não vi nenhum animal, eu não vi nenhuma cobra, não tem nada, não tem ninguém. Por quê? Ela, eu nunca fui por aquele canto, porque eu morro de medo de animal. Eu falei, pode ir, não tem nada lá. Você percebe? Ela deixou de praticar, e ela é assídua, ela tá todo dia ela fazendo exercício assim como eu, percebe? E é interessante isso, né? Porque ela deixou de praticar exercício em sua totalidade, porque ela ia para outro canto, sabe? Ela podia dar a volta inteira, tá tudo bem, ela continuou fazendo exercício, né? Quantas pessoas, eu fico me perguntando, né? Aqui no prédio,
não fazem isso, não vão naquele canto porque tem medo, acredito que tem animais, cobras, não sei o que. Quantas pessoas deixam de agir? Ela tomou a iniciativa, ela me perguntou, ela tá lá, você percebe? Ela foi corajosa, né? Quantas pessoas se bloqueiam por causa desse cenário? Eu tenho certeza absoluta que criaram um cenário na cabeça delas, assim como essa moça que me abordou. Você percebe? Esse é um exemplo prático. E quantas? Pare e pense na sua vida agora. Quantas vezes isso aconteceu com você? Você deixou de agir porque você criou um cenário tão negativo, você criou um sentimento tão negativo, né, dentro de você que você simplesmente foi tomada por esse sentimento e pronto, não agiu. E o sentimento ficou. E você tem certeza absoluta que se você fosse naquele canto lá, você iria ser picado por uma cobra. Você percebe? Mas você não foi lá. Você não foi testar. Você não foi no campo de batalha. Se você tivesse ido, você veria que não tem nenhum animal lá. Você percebe? É assim. A nossa vida é assim. Transporta isso que eu acabei de falar para todas as áreas da sua vida. Percebe? Transporta. Isso é importante para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. Eu vejo muitas pessoas com medo, né, de falar em público, com medo de, enfim, de coisas novas, né? Principalmente, vamos falar do medo, né? O medo é um sentimento que eu acho que mais nos acomete, né? Eu acho que é um pouco mais comum, né? Quantas pessoas com medo, principalmente, deixam de agir, deixam de realizar seus sonhos? Por que eu estou trazendo esse assunto em pauta? Eu falo sempre em resultado aqui, né? Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, então isso impacta em nosso desenvolvimento, em nosso crescimento como pessoa, em nossos resultados. Você percebe o quanto isso nos bloqueia, nos freia, nos impede de sermos melhores? Percebe? Então fica aqui a reflexão e a ação, né? Não é só você parar e refletir. Tenha clareza do quanto isso te impacta e depois passe a agir. Literalmente, tome conta da sua vida, né? Tome as rédeas da sua vida. Você está no comando e não um sentimento ruim que você criou com base em nada, com base eu imaginei, eu acho, não. Quando você fala a palavra acha, tira fora que tá errado. Tá errado. Percebe? Nós temos que ter certeza. Entende? Se você não tem certeza, vai buscar dado, vai buscar conhecimento. Simples assim. É assim que a gente tem que agir para poder eliminar isso aqui, ó. É todos esses cenários que nós criamos. Busca conhecimento, busca dado, busca informação. Você tira o achismo, você tem certeza. Daí você vai lá e faz. Percebe? Olha só o impacto disso. Entenda isso, o quanto forte isso é para poder direcionar a sua vida. Ok? Então, era isso que eu queria passar para você. Age, vamos agir, vamos parar de sofrer e viver mais. É isso que nós queremos. Para que isso, Tati? Para você ser uma pessoa melhor, para você realmente evoluir e conquistar os seus resultados. Eu falo aqui só sobre resultado, eu quero resultado para mim, para você que está me ouvindo. Você percebe? Quanto mais você fizer, mais você vai ter de resultado. Então, tire esses bloqueios. Entende? Tira esses bloqueios, age por você, ok? E eu falei que eu ia terminar sempre falando, né? E aí, o que você fez por você hoje? Qual carinho, qual atenção, qual cuidado você se deu hoje? 5 minutos, eu sempre falo, 5 minutos. 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Um mês, um ano, 5 minutos, multiplicado por 365. Olha quanto tempo você dedicou por você se você fizer 5 minutos por você, ok? Faça isso hoje, amanhã e depois, enfim, todos os dias. Se dê 5 minutos e você merece, né? Vamos falar, você merece, ok? Faça isso por você. Depois você me conta, ok? Conta aqui nos comentários.